Graça e paz. Amém? Eu gosto de falar amém, bem forte. Abra sua Bíblia. Adivinha na onde? João. Ou é João ou é Romanos, já está tarimbado. Ah, Tiago já foi, né? Vou ficar com a outra parte. Isso é porque nós estamos estudando o Evangelho de João e eu estou concentrando as minhas energias estudando esse livro. Abra lá no capítulo 4. Vou refrescar a memória dos jovens que já ouviram algumas dessas mensagens. Isso é bom, como eu digo, é pedagógico, porque eu sei que eles já esqueceram o que eu falei ontem. Por isso que na reunião de jovens eu falo assim, valendo uma caixa de bombom. O que eu falei na reunião passada? Aí eles se juntam, cada um fala um pedaço. Vamos lá. Nós vamos ler aqui, nessa noite, sobre a mulher samaritana. Uma história muito rica, que daria aqui um seminário completo, que posso dividir isso aqui em 4 partes, para a gente fazer um estudo completo. Mas eu vou fazer um resumão. Fique tranquilo, vai ser breve e eu oro para que seja edificante. Amém? Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Não vou pedir para os irmãos ficarem de pé, porque a leitura vai ser um pouco extensa, mas vai ser rápida. Todo mundo achou? Tem ali no telão, né? Quem quiser ficar de pé, se você tem temor, fique de pé. Sinal que a igreja teme, né? Glória a Deus, irmãos. Tá vendo, Brendo? Versículo 1 em diante diz: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. E então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria a água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. E então Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. E a mulher respondeu: Não tenho marido. E Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E o que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E a mulher então disse: agora vejo, sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? E Jesus respondeu: Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E então a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. E então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Vamos pular agora para o versículo... vamos continuar, depois a gente vai pular. Versículo 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que o senhor está querendo? Ou por que o senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo, vejam, um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele, por acaso, o Cristo, o Messias? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Só até aí, pode se assentar. Depois eu vou ler mais um pedaço para o final, para não ficar tão extenso, os irmãos não ficarem cansados. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós oramos a Ti, te agradecendo, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos aqui como igreja, de tomar a ceia, lembrarmos do sacrifício do Senhor por nós, para a nossa salvação. Agora, ó Deus, te pedimos que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, nossos olhos espirituais, para que possamos discernir a Tua palavra, que é discernida espiritualmente. Ó Deus, dá-nos sabedoria. Abra, Senhor, nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra para nós. Isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Veja, Jesus saiu da Judeia e foi para a Galileia. A história começa aí. Era necessário que ele passasse pela terra de Samaria. Por quê? Vamos supor que esse aqui é o território onde Jesus andou, a terra de Israel. Aqui no sul ficava a Judeia, a capital lá, Jerusalém. No norte ficava a Galileia, onde Jesus foi criado, lá em Nazaré, na região da Galileia. No meio, no centro ali, fazendo divisa ali entre as duas regiões, ficava a região de Samaria. E Jesus passou por lá. Tinha 3 caminhos. Ou ele passava pelo litoral, ou passava lá pelo outro lado, ou passava pelo meio, que era o caminho mais curto e mais perigoso, o caminho de Samaria, se ele quisesse ir para Galileia. Quando Jesus, ao meio-dia, encontrou aquela mulher no poço, ele pediu água. Qual foi a reação dela? Como sendo o Senhor judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana? Por que ela disse isso? João explica: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Tudo começou lá quando o reino de Israel se dividiu em 2. Se você ler o Antigo Testamento, a história de Israel, você vai ver lá os 3 reis de Israel: Saul, Davi, Salomão. Quando Salomão morreu, o reino se dividiu em 2. O reino do norte, capital chamada Samaria, e eram chamados de Israel. O reino do sul, reino de Judá, capital Jerusalém. E aí a coisa ficou bagunçada. Aconteceu tanta coisa, você tem que ir lá ler os livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Não fale 1ª Reis, viu, irmão? Se você está falando 1ª Reis, você está errado. Quem me falou isso? Meu professor de seminário que me puxou a orelha até eu aprender. Um japonesinho de 80 anos. Aí eu falava, 1ª Reis. Ele, o quê? Como é que é? Até aprender. Então é 1º livro de Reis. 2º livro. Por que ele é 1 Coríntios? Porque é carta. 1ª carta. 2ª carta. Amém? Então você tem que ler lá para você entender a história. Então, assim, resumindo, o povo do norte, eles nunca foram fiéis a Deus e a sua palavra. Quando eles foram dominados pela Assíria, eles foram levados para o cativeiro, nunca voltaram.
Mas não foram todos. Ficaram um pouco ali morando ainda lá em Samaria, na região da Galileia. E o imperador da Síria trouxe ali outros povos de outros lugares ali para habitar aquela região, porque ele estava comandando tudo ali. E misturou cultura, misturou religião, misturou tudo, e aquele povo ficou um povo misturado, um povo que não era mais fiel. Enfim, eles se tornaram um povo rival. Tanto que eles até construíram um templo lá no monte sagrado deles, que é o Monte Gerizim, em Samaria. Por isso que a mulher fala aqui, olha, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que é aqui nesse monte. Porque os samaritanos, eles dizem, é lá no Monte Gerizim, e o judeu, não, é lá em Jerusalém, lá no Monte Moriá, o monte sagrado é lá. Eles, não, é aqui, não, é ali. Então essa rixa religiosa. Então eles brigavam e brigavam. Quando o povo de Judá, o reino de Judá também foi levado para o cativeiro na Babilônia, mas eles retornaram, foram reconstruir o templo. Os samaritanos, o povo lá do norte, ofereceu ajuda para reconstruir o templo, mas os judeus rejeitaram, porque eles eram um povo que não era fiel mais a Deus, misturou tudo, pagão com fé judaica, misturou, virou uma bagunça, eles não quiseram, rejeitaram, aí que criou a rixa mesmo, né? Criou a rixa. Então, no tempo de Jesus, existia essa rixa entre eles. Os samaritanos, eles existem até hoje. Estão lá na terra de Israel, lá. Só que eles são um número bem pequeno de pessoas. Eles adoram lá nesse monte aqui que essa mulher está falando. O Monte Gerizim, até hoje. Tá? O templo que eles construíram, na época dos Macabeus, o período interbíblico ali, entre o Antigo Testamento e o Novo, né? Daquele período do último profeta até João Batista, ali uns 400 anos mais ou menos. Não lembro bem o número. Mas os macabeus lá, aquele povo lá que se rebelou e dominou de volta a terra de Israel, foram lá e destruíram o templo deles. Aí que virou mais briga ainda. Então era um povo rival um do outro, eles não utilizavam nem o mesmo copo para beber água, não se cumprimentavam, não se davam, por isso que era um caminho perigoso eles passarem por lá, porque eles eram completamente rivais. Eles não se davam mesmo. Mas Jesus, ele quebrou todos esses paradigmas, Jesus quebrou todas as regras, por quê? Ele conversou com uma mulher. Sabe por quê? Os rabinos, era a cultura daquela época, eles não conversavam com mulheres em público. E Jesus era um rabino, ele era um mestre. Então ele foi lá, conversou com aquela mulher, e ainda era samaritana. Tanto que ela, como é que é? Como assim? Eu sou mulher, samaritana. Você está falando comigo, pedindo água para beber ainda. Jesus, então, quebrou todos os paradigmas. Muito bem. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a sede dessa mulher. Por quê? Ela foi ao poço ao meio-dia. Por que ela ia ao meio-dia? Sozinha. Não era hábito a mulher ir sozinha no poço ao meio-dia, a hora mais quente do dia. Sabe por quê? Ela não era bem vista na cidade, na região. Por quê? 5 maridos. Já estava o 6º homem, não era nem marido, estava só juntado. Pecado em cima de pecado. Mal vista na sociedade. Então ela ia na hora que não tinha ninguém. Porque se ela fosse na hora que tinha todo mundo lá, todo mundo ia expulsar ela de lá. E por que as mulheres não iam acompanhar ela? Cadê as amigas? Por quê? 5 maridos? Vai tomar o meu. Vai sozinha para lá. Então ela ia sozinha. Então veja, o fato dessa mulher ter que ir todos os dias lá buscar água reflete a condição da alma dessa mulher. A condição espiritual dela também. Não só dela, mas isso reflete a condição dos homens, da humanidade. Não estou dizendo que o texto está dizendo isso seria uma interpretação alegórica. Aprendi isso também no seminário, aleluia. Mas eu estou fazendo aqui uma comparação. Essa mulher disse para Jesus, o senhor está falando que o senhor é maior que Jacó, então de onde o senhor vai conseguir essa água viva? Como é que é? E Jesus, o que Jesus respondeu para ela lá no versículo 13? Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Veja só, essa água viva, podemos dizer
que é o próprio Deus. É o Espírito Santo, mas o próprio Jesus, o próprio Deus Pai, habitando em nós através do Espírito Santo. Porque Ele mata a nossa sede. Veja, o fato dela ir no poço todos os dias buscar água reflete a condição da alma dela. Por quê? Era uma mulher que sempre estava bebendo, mas continuava com sede. Uma pessoa que estava sempre bebendo água, mas voltava a ter sede. Porque reflete a condição da alma dela. 5 maridos. A alma do ser humano, ela tem sede. Qual que é o objetivo de todos os seres humanos? Faz uma enquete na internet. O que você quer para a sua vida, seus projetos? Eu quero fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque eu quero ser feliz. Como que termina as histórias, os filmes? E foram felizes para sempre. Essa é a ânsia do homem. Ele busca por isso. O que você mais quer na sua vida? Eu quero ser feliz. A questão é, em qual fonte você está buscando a felicidade? No caso dessa mulher, ela estava buscando felicidade em relacionamentos. Ela trocava de marido em marido, de namoro em namoro, de relacionamento em relacionamento. E muitas pessoas são como essa mulher. Sem o fulano eu não vivo. Se eu não tiver um namorado, um marido, minha vida não tem sentido. Jesus, não volta agora não, eu quero casar. Se ela não tiver um relacionamento, a vida dela não faz sentido. Busca felicidade em pessoas. E sabe o que é o problema disso? Pessoas são perecíveis. Pessoas são falhas. Pessoas erram. Pessoas são falíveis. Resultado, vai quebrar a cara. Vou trocar. Essa mulher aqui, né? Mulher chata demais. Vai para outra. Não, tem outros problemas. Não, E vai. E nunca está satisfeito. Porque ninguém pode saciar a sede do seu coração, a não ser aquele que te criou. Sabe por quê? Porque Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele mesmo, com Deus. Então por que nós estamos com sede? Vai lá para Gênesis para você ver o que aconteceu. Deus e os homens, Deus e a humanidade, havia um casamento, uma aliança. E havia uma regra. Se quebrasse essa regra, o casamento acabava. Adão não vai se envolver com coisa errada, não, Adão, senão vai acontecer um divórcio. Você vai morrer espiritualmente. Vai cortar a relação. Foi o que aconteceu. Traiu Deus com o arqui-inimigo dele. Você pensa que aquela cobra lá no jardim era uma cobrinha, né? Igual aquela cobrinha que sai do pote assim. Vai lá comer a maçã, que nem é maçã, né? Maçã, de onde tiraria isso que é maçã? Não sei. Que a Bíblia não fala. Então, era o diabo, Satanás, porque Apocalipse diz que é a antiga serpente, o diabo, Satanás. Então, traíram Deus, houve uma quebra no relacionamento, separou homem e Deus, cada um para o seu lado. A partir daquele momento, o homem anda na terra sem Deus, ele foi expulso da presença dele. Então não tem ninguém filho de Deus, está expulso, acabou. Por isso que o mundo virou esse caos, e por isso que existem tantas religiões no mundo. Tem gente que fala assim, eu não acredito em Deus, não, porque há tanta religião, cada um fala que a sua é a certa. Não vou acreditar em Deus, não, é tudo mentira. Mas não é isso, é a maior prova que há um Deus verdadeiro, é a fome que existe dentro do coração do homem, que ninguém pode saciar, é a fome por Deus. Cada civilização do mundo existe uma religião, pode ser índio, africano, asiático, americano, europeu, todos eles, todos os povos possuem uma religião, porque eles sentem essa necessidade de um Deus, do espiritual, para matar a sede do coração. E tem pessoas que adoram outros ídolos, como essa mulher. O ídolo dela era marido. Nós construímos ídolos nos nossos corações para saciar a nossa sede. Isso pode ser o seu trabalho, isso pode ser compras, isso pode ser o seu estudo, as suas metas, a sua beleza.
Tá lá na frente do espelho. E não sei o quê. Tudo que ela faz é para beleza. O dinheiro que ela ganha, ela gasta com beleza. E se ela... meu amigo, você sofreu um acidente, queimar a cara, acabou a vida. É depressão. Acabou. Porque a vida dela está firmada sobre aquilo. Então essa mulher estava firmada sobre relacionamento. Porque há uma sede no coração do homem que só o Criador pode saciar. Por isso que Jesus disse: a água que eu lhe der, quem beber dela, nunca mais terá sede. Quem se unir com Jesus, recebe o Espírito Santo e tem Deus por Pai. Acabou, meu amigo. Você pode perder casa, carro, saúde, beleza. Você pode perder um braço, a mulher pode te largar embora, o seu marido pode te largar embora. Você continuará no Senhor saciado. Isso vai te abalar por um tempo, mas, meu amigo, daqui a pouco... Jesus, mas quem não está firmado em Cristo dessa forma, que não tem a sede dele saciado, ele está buscando até na igreja saciar, mas não em Cristo, mas na igreja, em pessoas. Acontece alguma coisa, quer saber de mais nada, não quer saber de igreja mais não quer saber de mais nada. Porque, aí o que aconteceu? Eu estou lá na igreja, eu não fiquei rico, eu estou dando dízimo, perdi o emprego. Então ele só está com Deus quando está tudo bem. Então a vida dele está firmada sobre coisas. Perdeu, vou largar, vou mudar de igreja, vou trocar. E fica igual essa mulher, pulando de galho em galho e nunca fica saciado. Então a água que Jesus dá, ela mata a sede. O segundo ponto é o seguinte. Repare bem que Jesus disse para essa mulher, quando Jesus revelou ali a vida dela, ela partiu para outra conversa. Ela muda de assunto na hora. Lá no versículo 19, ela diz: olha, agora sei que o Senhor é um profeta. O que ele fez? O que ela fez? Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela mudou totalmente o assunto, partiu lá para uma briga religiosa de judeu com samaritano. Ela deu uma fugidinha, né? Jesus lá, você já teve 5 maridos. Mas e o monte? E o monte? Vocês não falam que é aqui, vocês falam que é lá. E a resposta de Jesus: vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Agora preste atenção. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que é isso? Os samaritanos, até hoje, eles só aceitam os 5 primeiros livros da Bíblia. Só o Pentateuco. Eles rejeitam os profetas, os salmos, rejeitam tudo, quanto mais o Novo Testamento, aí que eles não aceitam mesmo. Os samaritanos, eles só creem nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, na lei de Moisés. Os profetas, não. Então Jesus disse: vocês adoram o que não conhecem. Vocês não conhecem os estatutos de Deus, os mandamentos completos de Deus, porque vocês adoram só a metade, vocês conhecem só a metade. Então, quando você conhece só a metade da palavra de Deus, você conhece só a metade de Deus. Consequência, você está adorando um Deus que você não conhece. Você vai adorar de forma errada. Você vai crer de forma errada. Você vai ter ideias erradas de Deus. Por isso que esse tanto de religião aí de forma errada. Só crê um pedaço. O outro. Por isso que tem um monte de crente com a vida errada. Só conhece o Salmo 23. Só o Salmo 91, porque está aberto lá na estante. Nem fecha mais a Bíblia. Está até amarela na página lá. Porque usa a Bíblia como um amuleto para dar sorte. Vamos pôr a Bíblia lá em cima lá da televisão. Por quê? Para dar sorte aqui, para Deus abençoar a casa. Adoro o que não conhece. Deus nunca quis isso. Cuidado com o seu conhecimento básico da Bíblia. Você pode estar adorando um Deus que você inventou na sua cabeça. É um ídolo. O ídolo do mundo. O que eles dizem? É o Deus, ele é pai de todo mundo. E todo mundo que morre vai para o céu dele. O cara fez tudo o que quis na vida. Tá lá, traiu uma mulher com a prostituta. Morreu. Santo, tá lá, intercedendo por nós.
que o pai receba em seus braços, que Deus dê um bom lugar para ele. É um Deus que eles não conhecem, é um Deus inventado na cabeça deles, não conhecem o verdadeiro Deus. Então, muito cuidado com o seu conhecimento básico da Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia, senão você vai cometer erros, até graves, como de inventar um Deus na sua cabeça. Como que é uma pessoa que tem um Deus inventado na cabeça? Eu acho que é assim as coisas. Não, eu acho, na minha opinião, é assim assado. É os conceitos dela. Ela não formou os conceitos dela na palavra de Deus. Não, porque a palavra de Deus diz que é assim, como Jesus falou para o diabo. Diabo, faz isso, Jesus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus guiava a vida dele na palavra. Mas alguém que inventou um Deus, é o Deus da cabeça dele, então ele inventa as regras. É porque é meu corpo e minhas regras. Não, porque o importante é ser feliz. Se traz paz, vem de Deus. Entendeu? Eu estou sentindo paz aqui em trair a minha esposa. Estou sentindo paz, então está tudo bem. Entendeu? Pecado é fazer mal para os outros. Não estou fazendo mal para ninguém. O que tem que fazer aqui um trambique aqui? Entendeu? É um Deus inventado na cabeça. Um ídolo. Cuidado para você não adorar alguém que você não conhece. Você precisa conhecer a Deus. E você conhece a Deus através da palavra dele, a Bíblia Sagrada. Amém? A resposta de Jesus depois foi o seguinte: em espírito e em verdade. Vocês adoram o que não conhecem, adoram de forma errada. Qual é a forma certa então? Em espírito e em verdade. Jesus nos revelou. A Bíblia te revela como que Deus quer ser adorado. Se você não conhece a Bíblia, você não sabe como que Deus quer que você faça, como que Deus quer ser adorado. E aí você vai ficar inventando um monte de coisas. Então Jesus disse em espírito e em verdade. O que é isso? Meu amigo, não é uma coisa religiosa. Não é uma coisa automática. Não é uma coisa robótica. Não é uma coisa que já está no roteiro. Vou só cumprir aqui o ritual. Olha a cabeça dessa mulher, a cabeça religiosa dessa mulher. Não, o importante é eu estar no monte certo. 5 maridos, tudo bem. Tá com um homem que eu não sou casada, tudo bem. Jesus, mas e o monte? Eu quero saber qual que é o monte certo para me adorar. É aqui, Jesus. Então a religiosidade das pessoas, ela se preocupa com coisas externas. Ela se preocupa o seguinte: olha, irmão, bermuda não. Irmão, cortar o cabelo. Irmão, e isso, e aquilo, e aquilo, e coisas exteriores, É porque eu estou na igreja certa, O que adianta você estar na igreja certa se o seu coração não está no Deus certo, não está na igreja certa? Não adianta nada. É uma coisa vazia. É uma coisa religiosa, é uma coisa ritualística. Você vai lá, cumpre o ritual, faz as mandingas evangélicas, e aí tudo bem, fui lá cumprir meu papel. Sabe o que foi? Vou lá no Panamá de a pé, pronto. Deus vai me ver, vai me abençoar. Mas ter 5 maridos, tudo bem. Entendeu? Religiosidade, ela se preocupa com o externo, mas o interior está longe de Deus. Religiosidade. Então, é em espírito e em verdade. O que é isso, meu irmão? É 24 horas na íntegra, na sua vida, é por dentro e por fora. Você é um adorador por dentro e por fora, em espírito e em verdade. Deus é espírito, não importa se é deitado, em pé, de cabeça para baixo, se é com cabelo careca, se é com cabelo, é em espírito, meu amigo. E é em verdade, é algo verdadeiro, baseado na palavra de Deus e algo que você faz de verdade na sua vida. Não é algo que você está imitando alguém. Você já viu que alguns evangélicos têm a mania de falar aleluia? Pergunta para eles o que é aleluia. Uma vez eu perguntei. Estava num encontro. Gente, o que significa aleluia? Todo mundo assim. E todo mundo, aleluia, aleluia, aleluia. O que é aleluia? Não sei, todo mundo fala.
Não é algo que você imita, é algo de dentro para fora, verdadeiro, que você vem para a igreja, meu amigo, você adora de todo o seu coração. Quando você sai da igreja, como a irmã Virgínia diz, nós somos adoradores, em casa, continua lá na sua casa, no seu trabalho, nas suas redes sociais, você é um adorador nas suas redes sociais. Elas apontam para Jesus, elas mostram Deus. As suas redes sociais mostram que você é um adorador. É 24 horas, em espírito e em verdade. Não é algo, não é monte, não é a igreja, não sei o quê, placa, e coisas exteriores. Não, você tem que ser primeiramente por dentro. Jesus disse para os fariseus, limpe primeiro o interior do copo, e o resto ficará limpo. Os fariseus, sepulcros escondidos, limpinho por fora, nada com flores, aí por dentro cheio de morte, de podridão, de carniça. Só bonito, só por fora. Então nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora, encerrando o último ponto. Essa mulher teve um encontro com Jesus, que mudou a vida dela. O que aconteceu quando Jesus disse, eu sou o Messias? Ela não aceitou muito bem o que Jesus falou, não. É espírito em verdade, não é nesse monte, não é em Jerusalém, acabou esse negócio. Aí ela falou assim, não, mas o Messias vai vir. Ele vai explicar tudo. E Jesus falou, pois é, eu sou o Messias. Ah, meu amigo, aí ela espantou, né? Não falou mais nada aqui agora. Os discípulos chegaram. Ela largou o que ela estava fazendo, correu para a cidade e disse, venham comigo, venham ver aquele que disse tudo que eu já fiz. Será que ele é o Messias? E eles foram com ela ver. Veja, por que mudou totalmente a vida dela? Ela largou o que ela estava fazendo. Vou fazer um simbolismo aqui. Quando você encontra Jesus, o que você está fazendo não é mais prioridade na sua vida. Ele passa a ser a prioridade. Quando você encontra Jesus, a sua sede é saciada. Ela largou aquela água e correu para fazer outra coisa, para anunciar Jesus. Quando você encontra com Jesus, a sua vida tem que acontecer alguma coisa. Tem que mudar. Tem que fazer um giro. Você precisa encontrar Jesus. E aí você vai matar a sua sede. Você vai sair correndo, vai largar o que você está fazendo. Vai mudar. A vida dela mudou. Ela não queria saber mais de reputação. Ah, eles vão falar mal de mim, eles não gostam de mim, eu sou mal falada, eu sou mal vista. Rapaz, ela correu lá no meio da cidade, disse para os homens, venham comigo. E a reputação? E a vergonha? Não, acabou, não quer saber de mais nada, não quer saber de lá buscar água, não quer saber da água desse mundo, não quer saber de mais nada. Eu encontrei o Salvador do mundo. Matou a sede dela. Isso aconteceu na sua vida? Algum dia? Matou a sua sede? Tudo que você quer agora é Jesus? E você quer correr para a cidade e anunciar, eu encontrei Ele! Venham comigo, vocês precisam conhecer Ele. Jesus, o Filho de Deus. Essa mulher não ficou parada. Essa mulher correu para a cidade. Outra coisa que acontece na sua vida quando você encontra Jesus. Você quer que as pessoas vejam o que você está vendo. Você quer que as pessoas bebam dessa água que você bebeu. Eu encontrei o Salvador do mundo. Venham comigo, gente. É como um mendigo encontra onde tem pão de graça. Ele vai lá nos outros. Venham, gente, eu encontrei pão. É quando está tendo a doença e só você descobriu o antídoto, o remédio, a vacina. O homem está infectado com o vírus do pecado e nós descobrimos a vacina contra esse vírus mortal que leva a sua alma para o inferno. Todos estão condenados por causa do pecado, mas nós temos a vacina. O que é a vacina? O sangue de Jesus. Deus enviou o Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então isso tem que acontecer conosco. Como o pastor disse, nós temos que ser uma igreja missionária, uma igreja que vai aos perdidos. E individualmente também, no seu trabalho, na sua família, aonde você for, nas suas redes sociais. Você é uma pessoa que anuncia, pessoal, eu encontrei Ele, o Salvador do mundo.
aquele que vai matar a sua sede, que vai curar você desse vírus mortal, é o pecado. Vai livrar vocês da morte. Pensa, eu entro lá no Titanic e não falo nada. Eu sei que ele vai afundar e não falo nada. Eu vou entrar no bote sozinho, vocês que se lasquem. Não, meu amigo, se alguém soubesse lá, gente, vai afundar esse barco, pelo amor de Deus. Vamos, tem bote salva-vidas. Esse mundo vai acabar, meus amigos. Seus amigos, sua família, quem não conhece Jesus, estão fora do bote salva-vidas, porque Jesus é o bote salva-vidas. E por isso nós precisamos ir, como essa mulher fez, ela correu, largou tudo. Venham comigo conhecer Ele. Consequência, no final, muitos samaritanos creram em Jesus, por causa do testemunho dela. Porque ela disse, ele me disse tudo que eu já fiz. Depois esses mesmos, depois você termina de ler a história, eles chegam nela e dizem assim, olha, não é mais pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos ele falando a palavra e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso precisa acontecer. Você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa ter a sua sede saciada, você precisa ter a sua vida transformada e você precisa ir anunciar para as pessoas a salvação. E muitos vão crer por meio de você. Amém? Vamos fazer uma oração então. Eu sempre gosto de orar depois, agradecendo e pedindo a Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez eu oro e te agradeço pela tua palavra. Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter essa experiência que essa mulher teve. Que cada um aqui possa encontrar o Senhor, o Salvador das nossas almas. Que possamos, ó Deus, saciar nossa sede no Senhor. Que possamos entender que só há salvação no Senhor. Que só vamos matar a sede do coração com o nosso Criador, que é o Senhor. Que nós possamos ser uma igreja que evangeliza, que leva a vacina contra o pecado, que é o sangue de Jesus, para as pessoas. Que possamos, ó Deus, ser fervorosos, largar tudo e ter o Senhor como prioridade. Que o Senhor seja o primeiro lugar da nossa vida. Essa é a minha oração, te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.